Bom dia! Vamos falar da Lei 7.802, de 11 de julho de 1989, regulamentada pelo Decreto 4.074, de 2002, que é a Lei dos Agrotóxicos. Como está previsto no artigo 1º desta lei, ela trata acerca da pesquisa, da produção, da embalagem e rotulagem, do armazenamento, da comercialização, da propaganda comercial, da fiscalização e de muitas outras atribuições relativas aos agrotóxicos, aos seus componentes e afins. Mas o que são agrotóxicos e afins? São os produtos e os agentes de processos físicos, químicos ou biológicos destinados ao uso nos setores de produção, no armazenamento e beneficiamento de produtos agrícolas, nas pastagens, na proteção de florestas e de outros ecossistemas e também de ambientes urbanos, hídricos e industriais, cuja finalidade seja alterar a composição da flora ou da fauna, a fim de preservá-las da ação danosa e de seres vivos considerados nocivos. E também substâncias e produtos empregados como desfolhantes, dessecantes, estimuladores e inibidores de crescimento. Para que os agrotóxicos, seus componentes e afins sejam produzidos, exportados, importados, comercializados e utilizados, deve haver previamente o registro em órgão federal, de acordo com as diretrizes e exigências dos órgãos federais responsáveis pelos setores de saúde, do meio ambiente e da agricultura. Quando organizações internacionais responsáveis pela saúde, alimentação ou meio ambiente, das quais o Brasil seja um membro integrante, alertarem para o risco ou desaconselharem o uso de agrotóxicos, caberá à autoridade competente tomar imediatas providências sob pena de responsabilidade. Então, o registro para um novo produto agrotóxico, seus componentes e afins, ser concedido, deve haver uma análise se a sua ação tóxica sobre o ser humano e o meio ambiente seja comprovadamente igual ou menor do que a daqueles produtos, daqueles agrotóxicos já registrados para a mesma finalidade. Então, segundo parâmetros fixados na regulamentação desta lei. A lei dispõe acerca de proibições para o registro de agrotóxicos, seus componentes e afins, tratando acerca de quando esses agrotóxicos não serão registrados. Então, não serão registrados aqueles que o Brasil não disponha de métodos para desativação de seus componentes, de modo a impedir que os seus resíduos remanescentes provoquem riscos ao meio ambiente e à saúde pública. Também não serão registrados aqueles para os quais não hajam antídoto ou tratamento eficaz no Brasil e também não serão registrados aqueles cujas características causem danos ao meio ambiente. Portanto, tendo falado das disposições prévias acerca do registro, as pessoas físicas e jurídicas que sejam prestadoras de serviços na aplicação de agrotóxicos, seus componentes e afins, ou que produzam, importem, exportem ou comercializem, ficam obrigados a promover os seus registros nos órgãos competentes do Estado ou do município, desde que atendidas as diretrizes e as exigências dos órgãos federais responsáveis, que atuam nas áreas de saúde, do ambiente e da agricultura. Então, acerca da lei dos agrotóxicos, um projeto-lei que está tramitando na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania é o projeto-lei 4.146 de 2019, em que estabelece procedimentos relativos aos processos de análise de risco, à classificação e ao registro de produtos.
Segundo o senador que propôs este projeto, é necessário que a lei dos agrotóxicos seja reavaliada em diversos pontos, pois contém imperfeições que dificultam a aplicação dessa lei. Uma das alterações propostas é a inclusão do conceito de avaliação de risco. Na divisão do mesmo é necessária porque no Brasil há diversos agrotóxicos registrados sem que seja claro o risco que eles podem representar à saúde das pessoas ao meio ambiente. Então, eu concordo com a aprovação desse projeto, pois a inclusão e a definição dos conceitos traria uma clareza maior e também traria melhorias para a saúde pública em se tratando dos agrotóxicos. Bom dia. Dando continuidade à fala da minha colega, ainda sobre a lei dos agrotóxicos, eu fiquei responsável pelos artigos subsequentes. Então, é importante que eu diga inicialmente que no Brasil a gente sabe que os agrotóxicos eles passaram a ser regulados pela Lei 7.802 de 89. Porque até então a matéria dos agrotóxicos ela era regulada por portarias ministeriais. Então essa nova lei ela foi um grande avanço no controle dessas substâncias. Inicialmente é importante frisar que a Lei 7.802 de 89, ela proíbe o registro de agrotóxicos quando houver demonstração de prejuízos ao meio ambiente, à saúde humana ou à dos animais, havendo a possibilidade de uma impugnação no caso da violação do que acabou de ser dito. Então, assim, no artigo 5º, ele fala da legitimidade, para quem tem essa legitimidade para impugnar esse tipo de situação. E a redação do artigo 5º diz o seguinte, que possui legitimidade para requerer o cancelamento ou a impugnação em nome próprio do registro de agrotóxicos e afins, arguindo prejuízos ao meio ambiente, à saúde humana e à dos animais, as entidades de classe representativas de profissão ligadas ao setor, partidos políticos com representação no Congresso e entidades legalmente constituídas para a defesa dos interesses difusos relacionados à proteção do consumidor, do meio ambiente e dos recursos naturais. Mais adiante, no artigo 6º, ao qual eu também fiquei responsável em tratar, ele vai constar os requisitos ao qual as embalagens agrotóxicas elas devem atender. Então, no seu inciso 1º, diz que devem ser projetadas e fabricadas de forma a impedir qualquer vazamento, evaporação, perda ou alteração do seu conteúdo, de modo a facilitar as operações de lavagem, classificação, reutilização e reciclagem. No seu inciso 2º, diz que os materiais de que forem feitas devem ser insuscetíveis de serem atacados pelo conteúdo ou de formar com ele combinações nocivas ou perigosas. Então, veja bem, no inciso 3º, ele, além do que já foi dito, ele diz que deve ser suficientemente resistentes em todas as suas partes, de forma a não sofrer enfraquecimento e a responder adequadamente às exigências de sua normal conservação. E ainda, no inciso 4º, diz que devem ser providas de um lacre que seja irremediavelmente destruído a ser aberto pela primeira vez. Então, essa lei ela traz pontos de extrema importância, porque além de ter o cuidado com relação à proteção à vida das pessoas, à vida dos animais, em um dos seus artigos ele é extremamente claro com relação à maneira como devem ser embalados esses agrotóxicos. Já o seu artigo 7º, ele trata da identificação desses produtos, a contar pelo nome, pela porcentagem de cada princípio ativo, a porcentagem dos ingredientes, de modo que as pessoas que venham a ter contato com esses produtos, elas saibam manusear da melhor forma, para que não haja danos à sua saúde, ou para que venham sendo diminuídos consideravelmente. Além dessas identificações que eu acabei de falar, é preciso que venha a data de fabricação, a do vencimento,
a classificação toxicológica, a classificação toxicológica do produto, instruções para utilização. Esse artigo ele trata minuciosamente de todos os cuidados que devem ser feitos com relação ao fabricante para com o consumidor. Mais adiante, no seu artigo 8º, ele tem a seguinte redação: trata sobre as propagandas desses produtos. A que pontos os fabricantes devem se atentar? Veja só, ele tem a seguinte redação: a propaganda comercial de agrotóxicos, componentes e afins em qualquer meio de comunicação conterá obrigatoriamente clara advertência sobre os riscos do produto à saúde dos homens, dos animais e ao meio ambiente. E observará o seguinte: tem 3 incisos falando sobre essas observações, que é estimulará os compradores e usuários a ler atentamente o rótulo e, se for o caso, o folheto, ou pedir que alguém os leia para eles se eles não souberem ler. Esse inciso ele praticamente está direcionando aos agricultores que precisam de utilizar esses agrotóxicos, que muitas vezes são pessoas mais humildes que não sabem ler e que precisam dessa orientação, porque o uso de agrotóxicos é algo muito perigoso. Aí no seu inciso 2º ele fala que não conterá nenhuma representação visual de práticas potencialmente perigosas, tais como a manipulação ou aplicação sem equipamento protetor, o uso em proximidade de alimentos ou em presença de crianças. E o 3º diz que obedecerá ao disposto no inciso 2 do parágrafo 2º do artigo 7º desta lei, que está mais acima, que eu já mencionei para vocês. Então, assim, essa lei ela é estritamente importante, as pessoas precisam tomar conhecimento de todos os artigos, de tudo aquilo que a legislação traz de proteção ao consumidor, a pessoa que vai usufruir desse produto, a pessoa que vai utilizar esse produto na sua plantação. Ele precisa ter maiores cuidados, ele precisa saber quais são os seus direitos, ele precisa estar atento a tudo, a todo momento, porque são agrotóxicos, eles são extremamente perigosos. Nós precisávamos desse amparo legislativo e essa nova lei, ela veio para inovar, ela trouxe uma grande transformação com relação a essa matéria, que antes nem era regulada por lei. Então, foi um grande avanço e o meu colega vai falar sobre os próximos artigos, porque essa lei contém 20 artigos e a gente dividiu por tópicos entre o grupo e eu fiquei responsável pelo artigo 5º ao artigo 8º. Bom, eu vou falar agora um pouco sobre os artigos 9 ao 12A, e esses artigos falam principalmente sobre o que a União, os estados e os municípios devem fazer para controlar, fiscalizar o comércio, a exportação, a importação, a destinação, o armazenamento, o transporte, dentre outros, desses agrotóxicos. No artigo 9º, fala que no exercício de sua competência, a União adotará as seguintes providências: legislar sobre a produção, registro, comércio interestadual, exportação, importação, transporte, classificação e controle tecnológico e toxicológico. 2. Controlar e fiscalizar os estabelecimentos de produção, importação e exportação. 3. Analisar os produtos agrotóxicos, seus componentes e afins nacionais e importados. 4. Controlar e fiscalizar a produção, a exportação e a importação. Então, são as competências que a União tem, né, sobre os agrotóxicos. No artigo 10º. Compete aos Estados e ao Distrito Federal, nos termos dos artigos 23 e 24 da Constituição Federal, legislar sobre o uso, a produção, o consumo, o comércio e o armazenamento dos agrotóxicos, seus componentes e afins, bem como fiscalizar o uso, o consumo, o comércio, o armazenamento e o transporte interno. Então, compete aos Estados e ao Distrito Federal. No artigo
11º. Cabe ao município legislar supletivamente sobre o uso e o armazenamento dos agrotóxicos, seus componentes e afins. Então, onde o Estado deixou de agir, né, e o município achar interessante, supletivamente ele pode legislar sobre o uso e o armazenamento dos agrotóxicos. Artigo 12º. A União, através dos órgãos competentes, prestará o apoio necessário às ações de controle e fiscalização à unidade da Federação que não dispuser dos meios necessários. Então, a União vai ajudar todos os entes federados quando eles não dispuserem dos meios necessários para fiscalizar os agrotóxicos. A União vai entrar ajudando através dos órgãos competentes. E foi acrescentado pela Lei 9.974 de 2000 o artigo 12º-A, que fala: compete ao poder público a fiscalização, primeiro, da devolução e destinação adequada de embalagens vazias de agrotóxicos, seus componentes e afins, de produtos apreendidos pela ação fiscalizadora e daqueles impróprios para utilização ou em desuso. E, segundo, compete ao poder público a fiscalização do armazenamento, transporte, reciclagem, reutilização e inutilização das embalagens vazias e produtos referidos no inciso 1º. Bom, meu nome é David Galvão e eu vou dar continuidade à exposição dos artigos da Lei 7.802, criada em 1989, que é a lei que versa de forma geral sobre os agrotóxicos. E é no seu artigo 13 que se afirma que a venda de agrotóxicos e afins aos usuários será feita através de receituário próprio, prescrito por profissional devidamente habilitado, salvo casos excepcionais que a lei assim dispuser. Então, da literalidade desse artigo, nós podemos compreender que a receita, o receituário de agrotóxicos tem que ser por meio de documento próprio e passado através de profissionais devidamente habilitados. E quem são esses profissionais? Engenheiros agrônomos, sanitaristas, e há também uma discussão jurisprudencial que já foi possibilitado a prescrição desses agrotóxicos por técnico agrícola. É um assunto bastante delicado porque seu uso indevido pode ocasionar diversos danos ao meio ambiente. Já no artigo 14 nós temos que as responsabilidades administrativa, civil e penal pelos danos causados à saúde das pessoas e ao meio ambiente, quando a produção, comercialização, utilização, transporte e destinação de embalagens vazias de agrotóxicos, seus componentes e afins não cumprirem o disposto na legislação pertinente. Cabem, e aí vem as alíneas. Então aqui do caput do artigo nós podemos compreender que trata tanto do dolo quanto da negligência daquelas pessoas responsáveis pela destinação, pela comercialização e utilização dos agrotóxicos. E aqui na linha A nós temos que, ao profissional, quando comprovada receita errada, displicente ou indevida. Por essa linha A nós temos uma conduta que deriva de culpa, ou seja, displicência ou uma receita indevida. E aqui nós temos uma falta de dever de cuidado, o que caracteriza um crime culposo, uma responsabilidade culposa. Já na linha B, nós temos que, ao usuário, prestador de serviços, quando proceder em desacordo com o receituário ou as recomendações do fabricante e órgãos registrantes e sanitários ambientais. Por essa linha B, nós podemos ter tanto o crime culposo quanto o crime doloso, ou a responsabilidade administrativa culposa ou dolosa. Isso vai depender do caso concreto, porque a pessoa pode agir em desacordo por vontade, ou seja, o dolo, vontade mais consciência, ou ela pode agir de forma culposa, ela foi negligente, faltou um dever de cuidado. A linha C diz: ao comerciante, quando efetuar a venda sem o respectivo receituário ou em desacordo com a receita ou recomendações do fabricante e dos órgãos registrantes e sanitários ambientais. Aqui nós também podemos ter duas condutas, tanto dolosa quanto culposa. Já a linha E afirma que, ao produtor, quando produzir mercadorias em desacordo com as
especificações constantes do órgão de registro do produto, do rótulo, da bula, do folheto e da propaganda, ou não dê a destinação às embalagens vazias em conformidade com a legislação pertinente. Aqui nós podemos também ter os dois tipos, tanto culpa quanto dolo. Apesar de que essa última linha, esse último apontamento do artigo fala em dar destinação às embalagens vazias. Aqui nós podemos aplicar até um dolo eventual, vamos supor. Já na linha F, nós temos que, ao empregador, quando não fornecer e não fizer a manutenção dos equipamentos adequados à proteção da saúde dos trabalhadores ou dos equipamentos na produção, distribuição e aplicação do produto. Aqui eu enxergo uma conduta somente dolosa, porque aquele empregador que possui um maquinário que necessita de manutenção, ele sabe, ele tem a consciência de que, caso não ocorra, poderá provocar algum dano, algum acidente. Então aqui, no meu ponto de vista, somente cabe a conduta dolosa, porque não se trata de um dever de cuidado, mas sim de uma vontade mais consciência de não agir, ou seja para economizar ou até por má vontade mesmo do empregador. Já no artigo 15, nós temos que aquele que produzir, comercializar, transportar, aplicar, prestar serviço, der destinação a resíduos e embalagens vazias de agrotóxicos, seus componentes e afins, em descumprimento às exigências estabelecidas na legislação pertinente, estará sujeito a pena de reclusão de 2 a 4 anos, além de multa. E aqui nós temos um mandado de criminalização nesse artigo, ou seja, nós temos um preceito primário, que é a conduta em si, que fala que se tal pessoa, tal agente tomar essas atitudes, vai ser responsabilizado. E no mesmo parágrafo, no mesmo artigo, nós temos um preceito secundário que trata da pena, ou seja, de reclusão. Nós podemos compreender que existem a pena de detenção e reclusão. A detenção é elencada, é aplicada para aqueles crimes menos graves, ou seja, isso aqui mostra a importância de cuidar, de ter responsabilidade quando você se relaciona com o meio ambiente. E aqui nós temos uma pena de 2 a 4 anos, além da multa. Já no artigo 16, nós temos que o empregador, profissional responsável ou prestador de serviço que deixar de promover as medidas necessárias à proteção da saúde e ao meio ambiente estará sujeito a pena de reclusão de 2 a 4 anos, além de multa. Em caso de culpa, será punido com pena de reclusão de 1 a 3 anos, além de multa. E ele traz os quantificadores específicos, ou seja, é claro, evidente que a pessoa condenada a título de dolo, ela terá uma pena tanto maior quanto a pena de multa, que será também mais extensiva. E aqui nós temos que apontar que, na verdade, além de uma legislação mandamental que prescreve deveres, ela também pode ser considerada como uma legislação penal, tendo em vista que tem mandamentos de condutas proibitivos e também traz penas. E com isso eu encerro aqui a exposição do artigo 16 e passo para o próximo colega. Boa tarde, meu nome é Lucicleide, vou tratar dos artigos 17º ao 20º da Lei de Agrotóxicos, número 6.938 de 81. Essa lei nos fala das responsabilidades civil e penal cabíveis, além de outras sanções que serão aplicadas isoladas ou cumulativamente, como a de apreensão dos produtos ou alimentos contaminados, advertência, multa em dobro e em dobro se ela vier reincidir, a condenação e inutilização de produtos, a suspensão, cancelamento de autorização de registro e licença, a interdição, destruição de vegetais que tenha recebido agrotóxicos além do uso permitido e também de uso não autorizado. No artigo 19, fala que o Poder Executivo ela deve desenvolver ações de instrução, divulgação e esclarecimento que estimule o uso seguro e eficaz dos agrotóxicos, com o objetivo de reduzir os efeitos prejudiciais ao meio ambiente, também assim como para os seres humanos, e de prevenir acidentes decorrentes de sua utilização imprópria.
No seu parágrafo único do artigo 19, diz que as empresas produtoras e comercializadoras de agrotóxicos com componentes afins, ela deve implementar, em colaboração com o poder público, programas educativos e mecanismos de controle para estimular os usuários à devolução das embalagens vazias, no prazo estabelecido em lei. De acordo com o decreto número 31.246 de 2007, que regulamentou a lei número 12.753 de 2005, sobre os conceitos e definições de agrotóxicos no âmbito do Estado de Pernambuco, no seu inciso 3, trata do cadastro de produtos e empresas, instrumento privativo da Secretaria de Agricultura e Reforma Agrária do Estado de Pernambuco. Ela diz que, através da Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária, que é a ADAGRO, ela visa a obtenção dos dados sobre os produtos comercializados, as empresas estabelecidas, né, no seu território, no território de Pernambuco. Ela tem a fiscalização do uso, comércio, armazenamento e transporte desses agrotóxicos, componentes, né, afins, que faz parte, né, dos agrotóxicos, e, por força de lei, elas estão obrigadas a promover os seus registros, né, no órgão federal competente. E na lei orgânica, né, do município de Petrolina, estudando, ela diz lá no artigo 176, no inciso 10, que cabe ao poder público municipal, por meio de seus órgãos, né, da administração direta, indireta e fundacional, fiscalizar a produção, a estocagem, o transporte e a comercialização de resíduos químicos e substâncias agrotóxicas, e a utilização de técnicas, métodos e instalação desses produtos que comportem, né, risco efetivo ou potencial para a saudável qualidade de vida e do meio ambiente, também natural, e os seus locais de trabalho. E nessa mesma lei, no artigo 46, no parágrafo 3º e no parágrafo 8º dessa mesma lei, foi promulgada uma lei que versa sobre a instituição política municipal e agroecologia e produção orgânica, que é a POMAPO, com o objetivo, né, de integrar, articularizar, adequar, né, as políticas públicas, programas e ações que venham facilitar a transição de produção orgânica e de base agroecológica, contribuindo, né, para o desenvolvimento sustentável e a qualidade de vida da população de Petrolina, né, por meio do uso sustentável de recursos ambientais e de oferta, né, do consumo de alimentos saudáveis e de origem animal e vegetal. No artigo 1º, diz que é de regime, né, de cooperação com a organização da sociedade civil, visando, né, integralizar, articular e adequar essas políticas públicas, programas, ações indutoras, né, de agroecologia e produção orgânica. Nesse conjunto todo, nós vemos que as leis estão muito bem orquestradas, né? Nós vemos que o governo federal, o governo estadual e municipal, elas estão em harmonia, né, no ponto de vista jurídico, né, visando, né, a diminuição de uso e o aumento, né, dos cuidados com a utilização de agrotóxicos. Mas, na prática, nós vemos que é diferente, né? Foi feito estudos, né, feito aqui no Vale do São Francisco. Essa matéria foi publicada em março desse ano no portal Brasil de Fato. Ela foi realizada pela pesquisadora da Univasf, Sheila Bedor. Ela faz um alerta, né, para o aumento, né, de contaminação por agrotóxicos e aponta, né, que a taxa de intoxicação, né, por esses componentes químicos chega a 14,5%. E esse número deve aumentar consideravelmente, né, devido à aprovação histórica, né, desses novos componentes, né, os agrotóxicos. Desde 2019, né, vem ampliando, né,
Então, segundo os dados do Sindicato dos Assalariados e Assalariadas, né, aqui rurais aqui do Vale do São Francisco, desde 2010 até este ano, 283 trabalhadores da região foram intoxicados, dos quais 7% vieram a óbito. Então, nós vamos, né, aos motivos que mais geram, né, essa incidência. Um deles é a exposição, né, ao agrotóxicos por não usar os EPIs completos. Vemos também, né, que o empregador muitas das vezes é negligente em oferecer esses EPIs. E outros são os próprios usuários, né, os trabalhadores que não usam. Vemos também, né, que é usado agrotóxico em excesso, né, nas lavouras, e por isso as pessoas também se intoxicam. E percebe, né, claramente a falta de fiscalização efetiva, né, pelo órgão responsável aqui em Pernambuco, que é a Adagro, né? A Associação de Comércio Agropecuário do Vale do São Francisco, que é a CAVASF, ela deveria agir mais prontamente, né, no recolhimento, né, das vasilhas, dos vasilhames, né, descartados, e que muitas vezes são descartados, né, de forma irregular. Então, a lei é bonita, né, federal, municipal, estadual, tudo bonito, mas falta a efetividade, né, do cumprimento delas. A gente olhar pesquisas feitas, né, desde 2013, 2010, nós vemos que há grande índice de conscientização em relação a anos anteriores, mas ainda não é suficiente, né?